Então, o Código de Obras de Januária. Vamos lá. É importante primeiro destacar que quando vocês forem fazer qualquer projeto arquitetônico, a primeira coisa que vocês têm que saber é em qual lugar, em qual cidade que vai ser construída aquela edificação. Porque para cada município tem alguns documentos que regem as normas, né, as principais informações relacionadas ao projeto arquitetônico. E isso varia de município para município. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a rabiscar, a desenhar um projeto arquitetônico para um cliente, é saber primeiro onde que aquele projeto ele vai ser implementado, onde que aquela edificação vai ser construída. Por exemplo, aqui em Januária, nós temos somente o código de obras, não temos o plano diretor. Lá na sala virtual eu coloquei esse código de obras em PDF, e aqui, como eu passei para o Google Docs, está um pouco desconfigurado, mas eu tive que deixar assim para marcar aqui e fazer uns comentários com vocês, tá? Só que lá na sala virtual tá todo certinho. Deixa eu olhar aqui. Vou mostrar para vocês que na sala virtual ele está em PDF, vocês podem baixar, salvar no computador de vocês, que é uma coisa que vocês vão, quem for trabalhar com projeto, tem que estar sempre consultando, é o código de obras. Então, aqui, ó, em índice urbano, vocês veem aqui, material para leitura, clica aqui, e aqui tem ele em PDF. Aí ele não está desconfigurado, tá todo certinho, todo bonitinho aí, ó, tá vendo? Todo estruturado, todo certinho para vocês. Então, primeira coisa, é importante que vocês façam a leitura na íntegra desse documento, porque aqui eu só vou citar algumas coisas mais importantes, mas vocês precisam ler ele na íntegra, estudar, marcar os pontos importantes, tentar raciocinar sobre tudo, tá? Então, Januária não tem o plano diretor. O plano diretor, ele é um documento que é mais voltado para o planejamento da cidade. O plano diretor vai estabelecer, por exemplo, em quais bairros, um exemplo, em quais bairros que eu posso ter indústrias e quais bairros que eu vou ter só residência. Quais bairros que eu vou ter casa e quais bairros que eu posso ter prédio. Em bairros que eu posso ter prédio e casa, quanto por cento do bairro que eu posso ter no bairro que eu posso ter de prédio. Tudo isso. Num bairro residencial, qual a porcentagem que eu posso ter de comércio? Ou não posso ter comércio nenhum? Isso é para o bom planejamento da cidade. Montes Claros, por exemplo, tem um plano diretor e o código de obras. Em Januário, infelizmente, não temos o plano diretor e só o código de obras. E mesmo assim, o código de obras foi atualizado ano passado, tem algumas coisas ainda que poderiam ter sido revistas, mas não vamos nos atentar a isso. Qual que é a desvantagem, igual de Januário, de não ter um plano diretor? Geralmente, gente, cidades pequenas não têm o plano diretor. Vai construir, a cidade vai crescendo meio que desordenado. O plano diretor, só para resumir, ele é muito importante para organizar, por exemplo, em relação às atividades residenciais, atividades econômicas. Um exemplo, Januária, qualquer bairro abre, a pessoa entra lá com a licença e consegue abrir um comércio, um bar, consegue abrir uma serralheria em qualquer bairro. Só que olha como que isso é complicado. Tem um bairro, por exemplo, na cidade, que ele pode ser mais residencial. Aí a pessoa constrói uma casa ali para descansar, para morar. E aí, depois que a pessoa investiu, tem a casa e tem um lote vago do lado da casa da pessoa. A pessoa já mora ali na casa, já tem um tempo. E aí, depois de uns 4 anos que a pessoa tem a casa, vem uma serralheria, compra esse lote do lado da casa da pessoa e constrói uma serralheria, e a partir daí a pessoa não tem paz mais. Porque a serralheria é o dia inteiro fazendo barulho, né, mexendo com ferro, com solda, tira a paz da pessoa. Então, o plano diretor, ele não serve só para isso, mas um dos objetivos dele é ordenar esse crescimento da cidade. Não seria interessante, por exemplo, em Januária, ter os bairros que seriam só
residência, mesmo que se tivesse algum comércio, seria mercearia pequena ou supermercado, mas essas atividades industriais, como serralheria, serraria, essas outras atividades que fazem muito barulho, né, por exemplo, ou que mexe muito com pó, muita poeira, fossem em lugares específicos, em um bairro separados. O centro, por exemplo, fosse destinado mais a comércio mesmo, como de fato já é. Então, assim, as residências lá, o pessoal que morasse no centro já está ciente de que é um local mais barulhento, com menos sossego, só que, por outro lado, você tem acesso a mais lojas, né, com maior facilidade. Então, aí vai da pessoa escolher. Mas também não correria o risco de, em bairros residenciais, abrir essas atividades, essas comércios, né, ou atividades industriais que tirassem a paz dos moradores. Então, isso que é a importância, principal importância de um plano diretor numa cidade, em ordenar o crescimento dessa cidade. E o Código de Obras, ele é mais voltado à legislação de projetos arquitetônicos, de edificações mesmo, dentro de cada lugar dentro da cidade. Como assim? Vou começar explicando aqui. Então, o Código de Obras vai trazer algumas condições aí para edificações dentro do perímetro urbano. Então, primeiro aí no capítulo 1 fala das condições gerais. Então, qualquer construção somente poderá ser executada dentro do perímetro urbano, e no artigo 1, ó, após a aprovação do projeto de concessão da licença de construção pela Prefeitura Municipal e sob responsabilidade profissional legalmente habilitada. Então, qualquer construção dentro do perímetro urbano, dentro de Januária, ela só pode começar depois do projeto aprovado pela Prefeitura e da licença de construção, que também é emitida pela Prefeitura, em mãos. E para isso, precisa de um profissional legalmente habilitado, ou seja, um técnico de edificações, dependendo do tamanho da obra, ou engenheiro civil, ou arquiteto, tem que ser responsável por essa obra. Ok? E aí fala mais algumas coisas de condições gerais. No capítulo 2 já fala sobre a aprovação do projeto. O que o profissional ele tem que observar para o projeto ser aprovado? Então, o parágrafo 1 aí, ó. As pranchas terão as dimensões mínimas de folha A3, podendo ser apresentadas em cópias e constarão os seguintes elementos. Então, primeiro aí, não adianta chegar lá na Secretaria de Obras, na Prefeitura, com as pranchas, os desenhos em folha A4, porque o mínimo aí é A3. Então, você pode usar A3, A2, A1 e A0, mas A4 não, tá? Porque a A3, ela é o dobro da A4, então já cabe mais coisa, né? Agora, chegar lá em só folha A4, fica muito pequeno o desenho e ruim até para eles corrigirem, avaliarem. Então, o mínimo aí é folha A3. Então, o que tem que conter no projeto arquitetônico? A. Planta baixa de cada pavimento que comportar a construção, determinando o destino de cada compartimento e suas dimensões, inclusive áreas. Então, se for uma casa de 2 pavimentos, 3, 4, tem que ter a planta baixa de cada pavimento. E aí, ó, cada cômodo tem que ter a inscrição do que ao que se refere, ao que se destina. Então, sala, tem que ter lá o nome, sala, cozinha, despensa, o nome de cada cômodo. E as dimensões, ou seja, sala, 6 metros por 4, área, 24 metros quadrados, entendeu? Então, tem que ter as dimensões e a área de cada cômodo. Tem que ter a elevação ou fachada, que são voltadas para a via pública, então toda casa, toda edificação, ela vai ter pelo menos uma fachada voltada para a via pública. Tem que ter pelo menos essa fachada aí no projeto. Se for de esquina, né? Então, se for de esquina, o ideal é que tenha as 2 fachadas, porque são aí vão ter 2 fachadas voltadas para a via pública, porque o terreno é de esquina, então tem que ter a fachada principal e a lateral também. Tem que ter os cortes, transversal e longitudinal, de construção com as dimensões verticais. Então, os cortes com as cotas, pelo menos um de cada aí, ó, pelo menos um transversal e um longitudinal.
a planta de cobertura com as indicações e os caimentos, e a planta de situação, locação da construção, indicando sua posição em relação às divisas, devidamente cotadas e sua orientação solar. Então, tem que ter aí a planta de situação, a planta de locação, tem que mostrar aí, né, em relação às divisas, são os terrenos ao redor, né, da planta de, no caso, na planta de situação, e tem que ser cotado, tem que ter as cotas, e orientação solar é indicação do norte. Vocês devem ver isso lá com o professor Maciel também. Indicar, né, qual é o lado que o sol nasce, tá? As escalas mínimas. 1 para 500 para a planta de situação, 1 para 100 para a planta de cobertura, 1 para 100 para os cortes, plantas e fachadas, e 1 para 25 para os detalhes. Então, isso aí são as mínimas. Então, eu posso usar uma de 1 para 200 para uma planta de cobertura? Não, porque a mínima é 1 para 100. Mas eu posso usar 1 para 75? Pode, porque aí está ficando maior, então eu posso. 1 para 50? Posso. Para a planta de cobertura, para a planta baixa? Pode. Não pode usar aí outras que vão reduzir mais o desenho, porque isso aí são escalas mínimas. Sempre tem que ter a indicação de escala gráfica. Então, no projeto, você tem que colocar lá qual a escala que você está utilizando. E o fato de você colocar a escala não dispensa o uso de cotas. Então, mesmo você colocando a escala lá que você está usando, você tem que colocar as cotas no desenho. Deixa eu ampliar aqui. Isso. No caso de reformas e ampliações, tem que seguir a convenção estabelecida pela legenda obrigatória no projeto. Então, olha só, o Código de Obras de Januária não determina, no caso de ampliação e reforma, como que você tem que representar parede a construir, parede a demolir, parede a manter, a conservar, só que deixa claro que o que você colocar no desenho tem que estar de acordo com a legenda, e a legenda é obrigatória, que é aquilo que eu já falei em aula. Independente de qual convenção você escolha, é obrigatório, a legenda ela tem que estar no projeto. Sempre serão apresentados 2 jogos completos assinados pelo proprietário, pelo autor dos projetos, dos quais, após visados, um será entregue ao requerente, junto com a licença de construção e conservado na obra, a ser sempre apresentado quando solicitado pelo fiscal de obras ou autoridades competentes. E o outro será arquivado. Tá, o que quer dizer isso? Então, você tem que levar na Secretaria de Obras, na Prefeitura, no mínimo 2 jogos completos dos projetos assinados pelo proprietário e pela pessoa que fez o projeto, pelo técnico de edificações, ou pelo arquiteto, ou pelo engenheiro, enfim. 2 jogos completos quer dizer isso aqui, ó. Então, a planta baixa, com elevação de fachada, com corte, com planta de cobertura, com planta de situação, locação. Tem que ser 2 jogos completos, né? E aí, um desses jogos, a prefeitura vai exigir que fique na obra, porque tem que ficar na obra toda vez que uma pessoa do CREA ou da prefeitura, qualquer órgão lá chegar para fiscalizar a obra, você tem que ter esse projeto assinado pelo CREA, pela prefeitura, com a licença de construção na obra, para apresentar. E o outro fica arquivado. Eu não gosto de levar 2, o mínimo é 2, mas eu sempre levo no mínimo 3. Tá? Até porque geralmente, eles retiam um lá na prefeitura, na Secretaria de Obras. Então, ficava com um jogo retido e devolvia só um, se levasse 2. Então, eu sempre levaria 3. Sempre levava 3. Não sei se isso mudou, mas eu aconselho a levar no mínimo 3, porque se eles ficarem com 1, vocês ficam com 2. Aí, um deixa na obra, que é o que vai sujar mesmo, que é o pessoal fica usando, né? E outro você deixa arquivado ou no seu escritório ou o ideal mesmo é com o proprietário da obra, né? Que ele guarde em um local seguro. E aí, gente, lembrando que para o pessoal pedreiro, mestre de obra usar na obra, não precisa ser o projeto assinado, carimbado pela prefeitura. Você pode dar um projeto para eles, mesmo sem ser assinado pela prefeitura, sem ser carimbado, porque vai sujar, vai estragar. E aí, lá na obra, você pode deixar um
que é o assinado pela prefeitura, com a licença plastificado, ou então dentro de um saquinho para conservar para quando a fiscalização chegar a estar lá. Eu gostava, né, de deixar todos assinados pela prefeitura, para não correr o risco de um pedreiro, por exemplo, estar usando um projeto que não é o projeto final. Então, o que eu fazia? Eu levava no mínimo 3 jogos, né? No mínimo. Só que o ideal eu achava que era levar 4 jogos, porque um ficava retido na prefeitura e eles me devolviam 3. Aí um eu deixava com o pedreiro, o mestre de obra, que ia sujar, rasgar mesmo, tem hora que molha, é desse jeito. O outro eu deixava dentro de um saquinho, numa pastinha guardado na obra, para quando eles chegassem, a fiscalização chegar, tá tudo bonitinho, guardado, arquivado lá na obra, no local que não molha, né? Numa pastinha de plástico, para preservar. E dentro de um saquinho plástico, transparente. E o outro eu deixava com o proprietário, ok? Aí vai do profissional também. E aí tem que levar também na Secretaria de Obras o título de propriedade do terreno, ou o contrato de compra e venda, ou a escritura do terreno tem que ser levada junto ao requerimento. A aprovação do projeto, ela tem validade de 4 anos. Então, como que a gente faz, então, para aprovar um projeto na Prefeitura de Januário, tá? Isso aí pode variar de cidade para cidade. Vou falar a minha experiência com Januário. Você faz o projeto de acordo com o Código de Obras do município, que é esse documento que eu estou apresentando. Terminou, você manda plotar. Eu sugeri, no mínimo, 3 jogos completos, né? No mínimo. Então, você plota e imprimir, né? Você manda para o pessoal que tem a impressora de projetos, plotar, imprimir esse projeto. Aí você vai pegar esses projetos com o requerimento que o proprietário tem que assinar. No requerimento vai ter pedindo os nomes dele, do proprietário, o total de área construída no terreno, o endereço, e o proprietário tem que assinar. Acho que tem outras informações, mas eu não estou lembrando. A cópia, né, do contrato de compra e venda, ou da escritura, e aí não falou cópia, né, falou o título de propriedade. Então, eu acredito que tem que levar o original, e lá eles tiram uma cópia. Eu sempre gostava de levar já uma cópia, tá? Mesmo que eu levava o original, mas eu já levava uma cópia, porque não corre risco de chegar lá, a impressora não está funcionando, por exemplo, e você perder viagem. Então, os projetos, o título de propriedade e cópia, né? Contrato de compra e venda ou escritura e cópia. E o requerimento assinado pelo requerente, que no caso é o proprietário da obra. Isso aí você pode orientar seu cliente a fazer, ou você mesmo pode fazer. Eu já fazia tudo isso para o cliente meu não precisava ficar perdendo tempo, indo na Secretaria de Obras, às vezes não entendia direito. Então, eu já fazia isso aí, até para garantir o cliente, explicar para ele que me contratando ele não teria que preocupar com nada, porque eu queria resolver, né? E aí faltou também, não está falando no Código de Obras, mas a Secretaria de Obras exige aqui em Januária a RT do projeto, ou seja, o registro técnico do projeto já no CREA. Então, você também tem que levar. E esse registro, quem tira são vocês, quem vai tirar, vocês profissionais da construção civil. Então, vocês, técnicos de edificações, vocês, engenheiros civis, terão que tirar a RT, ok? Da obra. E aí, essa RT, você pode levar a RT impressa, ou se você levar o projeto no CREA e o CREA já tiver carimbado e assinado o projeto, isso já prova que o projeto tem RT. Então, na prefeitura, só do projeto estar assinado e carimbado pelo CREA, eles nem usam RT. Mas eu sempre gostava de levar tudo certinho. Então, vamos lá, recapitulando. Os projetos, os jogos do projeto, no mínimo 3, do projeto arquitetônico. O requerimento da Secretaria de Obras da Prefeitura de Januária, assinado pelo proprietário, o título de propriedade do terreno, ou cópia, ou não, e cópia, e a RT do projeto, e cópia também da RT. Então, eu levava tudo isso aí, tá? E lembrando que antes de eu ir na Secretaria de Obras, eu pegava os projetos com a RT,
já paga, né? Porque isso é uma taxa que o profissional paga, já assinada por mim, assinada pelo proprietário, e levava lá no CREA, que aqui em Januária fica em frente ao cais, né? Da cidade, perto ali de onde, como é que eu vou explicar? Perto ali, acho que de onde era o Cacareco, por ali. É fácil de achar. Então, fica lá no cais, perto de Paulão, do restaurante Paulão, fica por ali. Então, eu pegava o projeto e a RT, já assinada por mim, pelo proprietário da obra, o projeto também tem que ser assinado pelo engenheiro civil ou pelo técnico de edificações, enfim, pelo arquiteto, pelo responsável pelo projeto e pelo proprietário também. E aí eu pegava o projeto e a RT, levava no CREA, eles assinavam, carimbavam, e aí sim eu levava tudo isso que eu falei lá na Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras funciona ali na Rua do Betel, perto da Unimontes, para aquele rumo ali hoje, tá? Mudou. A Secretaria de Obras em Januária funciona ali, perto da Unimontes, eu não sei se é IEF, é até aquilo ali, mas por ali, perto da Unimontes. Na Rua mesmo do Betel, seguindo ali, quase na esquina de um restaurante que tem ali, esqueci o nome. Mas você leva lá, e aí eles vão ter um prazo para corrigir esse projeto, eles vão olhar se está tudo de acordo com o Código de Obras, se estiver tudo ok, o que é que eles vão fazer? Vão pegar esse projeto, dar um ok nele, carimbar, assinar e te dar o projeto carimbado, e é como se fosse uma licença, só que você ainda não vai ter a licença em si, porque para ter a licença, você no caso não, o proprietário da obra tem que pagar uma taxa. Então, feito isso, vocês terão que pegar vocês terão que pegar esse projeto e ir lá na Secretaria de Tributos, que é lá ao lado do fórum, na prefeitura mesmo, tem uma entradinha ali do lado, quase do lado do fórum, chama Secretaria de Tributos, e vai levar os projetos, vão para lá. A Secretaria de Obras, antes, já mandava os projetos diretamente para a Secretaria de Tributos. Não sei como está sendo hoje. E aí você pagava lá a taxa, pagava não, pegava a taxa lá e pagava no banco, na casa lotérica, e depois sim retirava seus projetos de lá, já devidamente assinados com a licença. Ok? Então vamos lá. Continuando aí. Da execução da obra. Aí também é um capítulo que vocês podem ler com calma, das penalidades. Lembrando que se a obra for construída sem a licença, ela pode ser embargada, a pessoa pode ser multada, e se persistir obrigada. E se persistir em construir sem licença, o que acontece o que pode acontecer é de a prefeitura, né, até mesmo pode solicitar para a obra ser demolida. Então, isso é muito complicado. Eu nunca vi uma obra sendo demolida aqui em Januária por força da prefeitura, né, que pode pedir até mesmo ajuda às forças policiais. Eu nunca vi, mas pode acontecer. Está previsto aí nas penalidades. E a multa é assim, quanto mais o proprietário, o pessoal vai persistindo em construir sem licença, a multa só vai aumentando, até que pode chegar até mesmo a demolição da obra. E aí, quais são os casos que estão sujeitos à pena de demolição total ou parcial? Construção clandestina, ou seja, sem aprovação do projeto, sem licença. Construção feita em desacordo com o projeto aprovado, ou seja, a pessoa tem a licença, aprovou o projeto, mas na hora de construir, constrói diferente. Igual, por exemplo, tem aqui falando que tem que ter um recuo lateral de 1,5 aqui dessa parede para o muro. Mas eu vou fazer essa parede, eu vou colocar no projeto assim, e na hora de construir eu vou fazer grudada no muro. E vou fazendo uma janela em cima, dando para a casa do vizinho. Não pode. Aí o projeto está aprovado certo, você vai lá e faz errado. Diferente.
a prefeitura também pode solicitar a demolição. Obra julgada insegura, né? Então, se a obra não garante a segurança das pessoas que vão habitar naquela edificação, ou então até mesmo do pessoal que está construindo ali, né? Já vê que a obra é insegura, já pode decretar demolição. Aí aqui está a aceitação da obra, vocês podem verificar. Lembrando que depois que a obra é aceita, é gerado um habite, tá? Para essa obra. Então, depois que a obra ela é concluída, o correto é a pessoa, né? O profissional, o proprietário, indicar que aquela obra foi construída pela prefeitura. A prefeitura vai lá fazer uma vistoria, e aí sim vai dar esse documento, que é o habite-se. Esse habite-se, o nome já fala, né, habite-se, então nada mais é do que uma comprovação de que aquela obra está apta para moradia, tá? Por exemplo, o habite-se, todo mundo deveria ter esse habite-se para morar numa casa, numa residência, enfim. Mas não é todo mundo que tira ele. Mas para quem vai fazer financiamento da Caixa, por exemplo, é obrigatório ter esse habite-se. Não, nenhum banco, né, faz pelo menos para aquele, quer dizer, não, banco eu não sei, mas pelo menos para aquele processo Minha Casa Minha Vida, que eu já trabalhei com isso, quando eu trabalhava na Terra Tetra, aqui em Januário, precisava do habite-se da casa. Então, cada casa que termina, mesmo que é tudo igualzinha, cada casa que termina, a prefeitura tinha que ir lá, fazer a vistoria, dar o habite-se, para então, a partir daí, a pessoa conseguir financiar a casa pela Caixa. Aí, é importante vocês lerem, tá? Esses outros capítulos, outras partes aí das condições gerais relativas a edificações, das fundações, dos pisos, das fachadas. Lembrando que a água pluvial da cobertura ela tem que ser esgotada dentro do limite do lote, ou seja, isso aqui eu gosto de falar sempre, porque tem gente que gosta de fazer a cobertura da casa e aí pega a água da chuva, até aí a água de uma área, por exemplo, e joga na rua. Aí a água limpa, é água da chuva, mas aqui em Januário eu já vi, coloca o cano dando para a calçada. Aí a tubulação ali de água pluvial recebe a água, e aí na hora que está chovendo, ninguém consegue passar na calçada, porque é aquele rio de água na calçada. Ia falar alguma coisa, Sandra? Eu tô falando assim, é verdade. E aí não tem nem como a gente andar na rua, né, nessa época, porque é água demais que eles jogam. Isso. Palha é tão engraçada que bota o cano assim, bem para fora assim, do muro, aí cai, tá no chuveiro. Pois é, não pode. Não pode nem para a calçada, nem para o lote do vizinho também, né? Não pode. Na verdade, gente, nem para a rua pode. Viu? Nem para a rua. E para a rua é o que mais tem. Que não passa a tubulação ali dentro da calçada e joga na rua. O certo é ter o deságue dentro do lote ali para a rua. Ok? Dentro do lote, não para a rua, mas dentro do lote. Na verdade, as ruas não são todas, mas é porque também em Januário é complicado isso. Mas a maioria das ruas, elas têm umas galerias que são, não sei se vocês já viram isso, instalações hidrossanitárias, mas acho que, não, vocês ainda não tiveram. Mas a maioria das ruas tem uma galeria que é uma tubulação grandona, geralmente de concreto, que cabe uma pessoa, assim, né, abaixada, obviamente, mas chega a 1 metro e meio, 2 metros de altura, de diâmetro. 2 metros, não, 1 metro, 1 metro e meio. Eu acho que também, dependendo do tamanho, chega até 2 metros mesmo, cabe a pessoa até em pé. Embaixo da rua. Então, às vezes a gente vê essa rua calçada, a gente acha que embaixo da rua calçada é somente terra, né? E não é. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Tem rua que tem essa tubulação aqui embaixo da rua. A gente não vê, a gente vê calçado. Tem rua em capitais tão grande que, olha só, chega a ser como
do tamanho de uma casa, praticamente, de um container. Quem já assistiu aqueles filmes Tartarugas Ninja sabe bem o que eu tô falando, né? Então, pro exterior mesmo, já tem Tartarugas Ninja. Nossa, entreguei aí minha idade. Mas, assim, tem mesmo é como se fosse uma outra cidade subterrânea, né? O pessoal costuma falar assim. Outros maiores, outros menores, mas tem essa tubulação. Né? O ideal é que tenha, e alguns pontos em Januário tem, não são todos, mas essa tubulação ela é diferente da água do esgoto. A água do esgoto não passa por ela, passa só mesmo a água da chuva. Por que é importante? A água da chuva ela não se mistura com o esgoto e essa água aí ela volta para o rio. Então é importante até para manter o nível do rio, o nível da água do rio, para contribuir para o fator ambiental aí. Tá? O ideal, a gente sabe que isso é o ideal, né, gente? Mas não é o que acontece. Tem lugar que a água pluvial é junto com a água do esgoto, tem lugar que o esgoto não recebe tratamento adequado, enfim, não vou entrar nisso agora, mas o ideal é que a água pluvial ela seja separada do esgoto. E essa água que a gente coleta em casa, em vez de jogar na calçada, em vez de jogar na rua, o ideal é que ela seja jogada nessa galeria de água pluvial, tá bom? Pé direito. Aí o Código de Obra prevê algumas alturas de pé direito, igual dormitório, sala, escritório, copa, cozinha, mínimo 2,80. Então, o que é pé direito? Eu já falei com vocês. Pé direito. Então, aí, eu vou desenhar aqui uma casa, um cômodo, né? Eu tenho aqui o piso e aqui o teto, que é a laje, né? Então, a altura do meu piso até o teto é o pé direito. Tá? Vou colocar pé direito. Então, essa altura entre o piso e o teto, aí para dormitório, sala, escritório, copa, cozinha, mínimo 2,80. Banheiro, corredor, depósito, mínimo 2,5. Lojas têm que ser mais altas, mais ventiladas, até porque tem um fluxo maior de pessoas, o mínimo é 3 metros. E aí, prédios destinados a uso coletivo, cinema, auditório, mínimo 3,5, porque aí já entende que tem mais gente. As sobrelojas, que são pavimentos acima da loja, pode ter 2,5, porque geralmente é para depósito. Então, tem loja que, acima aqui da loja, tem mais um compartimento, só que mais baixo, né, para guardar estoque. Chama sobreloja. Aí pode ter no mínimo 2,5. Ficou desproporcional aí, mas aqui é 2,5. E no caso, se for loja, o mínimo aqui é 3, aqui embaixo. Agora, se for para uso residencial, né, o mínimo aqui é 2,80. E aqui em cima também 2,80, o mínimo, né, para quarto, cozinha, sala, enfim. Aí só banheiro que pode ser, corredores, depósitos, pode ser menor. Outra coisa, todo compartimento, seja qual for o destino, devem ter abertura em plano vertical diretamente para a via pública ou área interna. Então, todo cômodo tem que ter uma abertura, ou uma janela, ou uma porta, ou direto para a via pública, ou então para a área interna, que aí na casa a área interna é a área, o quintal da casa, né, para entrar ventilação e iluminação. Aí, como que eu sei aqui, ó? Essa parte é muito importante. Como que eu sei o mínimo de vãos que eu tenho que ter, de iluminação, de ventilação? Então, aqui fala que a iluminação de um compartimento terá seu valor mínimo, espécie em fração da área desse compartimento, conforme a seguinte tabela aí, ó. Então, aqui. Vamos entender isso aqui. Sala, dormitório, escritório, 1/6 da área do piso. Como assim, professora? Por exemplo, gente, eu tenho uma planta baixa aqui. Então, eu tenho uma planta baixa, essa aqui. E aí fala, sala, dormitório, escritório, 1/6 da área do piso. Então, vamos pegar esse dormitório aqui. Vamos supor que esse dormitório, ele tem aqui 3 metros por 2 aqui, ó. Então, qual que é a área do dormitório? A área é 3 vezes 2, então 6 metros quadrados.
Então, se a área mínima é 1/6 da área do piso, o piso aqui, no caso, é a área aqui do dormitório, que eu vou considerar o piso aqui, a área de dentro, não vou contar com as paredes, tá? Então, essa medida é de dentro a dentro, ó, das paredes de dentro, do piso mesmo. Então, 3 por 2. Então, dá 6 metros. Aí eu vou fazer o quê? Dividir por 6, porque é 1/6 ou multiplicar por 1/6, que é o que fala lá no plano diretor, no código de obras. Então, aqui, ó, 6 dividido por 6 vai dar, aqui, ó, 6, né? 6 vezes 1, 6 dividido por 6 vai dar 1 metro quadrado. Então, eu tenho que ter, no mínimo, aqui, uma janela ou uma porta, isso é o mínimo, viu? Que dê aqui para fora, aqui o quintal, na área externa, aqui, ó, né? Que seja no mínimo de 1 metro quadrado, ou seja, uma janela no mínimo de 1 por 1. Aí, se eu quiser colocar uma janela de 2 por 1, de 3 por 1, pode, porque isso é o mínimo. Então, não pode usar aqui, por exemplo, uma janela de banheiro nesse dormitório de 80 centímetros por 40 centímetros. Não pode, porque o mínimo tem que ser 1 metro. Então, o mínimo aí para dar 1 metro, um exemplo aí, né? Pode ter outra medida. Vai ser uma janela de 1 por 1. Um de altura e um de largura. Se for aqui uma janela de 1 de largura e 80 centímetros de altura, pode? Não, porque vai dar 80 centímetros. Tem que dar, no mínimo, 1 metro quadrado. Isso é o mínimo. E lembrando que tem que ser para a área externa. Não adianta nada eu colocar uma janela aqui, por exemplo, de 2 metros, mas dando dentro para outro dormitório, né? A janela virada para outro cômodo. Não pode. Já a cozinha, banheiro e lavatório é 1/8 da área do piso. Então, se a cozinha aqui, ó, eu tenho 2 aqui, e vamos colocar 4 aqui, vai ser 8 metros quadrados, né? 2 vezes 4, 8 metros quadrados dividido por 8. Então, também vai dar no mínimo 1 metro quadrado. Vou colocar outro valor aqui para vocês entenderem. Aqui na cozinha, se for 2 por 5. Então, 2 vezes 5, 10 metros quadrados, dividido por 8, né? Que vai ser aqui 1 vezes 8. Então, 10 vezes 1, 10 dividido por 8 dá 1,25. Então, 1,25. Então, tem que ter no mínimo 1,25 metros quadrados essa janela. Então, aí, por exemplo, eu posso fazer uma janela de 1 metro de altura por 1,25 de comprimento, de largura, posso. Ou posso fazer de 1,5, né? De 2, de 3, só não posso fazer menos que 1,25. E assim para tudo. Aí só para, igual, por exemplo, aqui fala demais cômodos, né? Ou seja, dispensa, esses outros cômodos, que tem que ser 1/10. Então, é só dividir. E as janelas, se possível, ficar situadas sempre no meio das paredes, que é onde tem maior índice de iluminação e ventilação. Então, sempre priorizar as janelas aí centralizadas na parede, ok? Então, bem no meio aí mesmo da parede, ó, colocar as janelas bem no meio da parede. Afastamento, lembrar que toda construção residencial, tá? Comercial já é outro. Comercial já pode ser tipo colado no muro, já na rua, né? Porque o comércio ele já pode ser ali já na rua, a entrada dele. Já as residências não. Januária tem residência antiga que a entrada já é para a rua, né? Só que de acordo com o Código de Obras de Januária, as novas residências não pode ser assim. Tem que ter um afastamento mínimo de 1,5 metro em relação à via pública. Só que no caso de garagem, varandas, pode ser colada no muro, tá bom? Não precisa ter esse afastamento. Agora, no caso da casa em si, por exemplo, eu tenho um lote aqui. Eu tenho um lote aqui assim. E aí eu vou ter uma casa aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que ter aqui pelo menos 1,5.
Agora aqui minha garagem, ela pode ser colada, vamos supor que aqui é a garagem, ó. Ela pode ser colada aí no muro, tá bom? Tem o portão de garagem ser colado no muro. Varanda também não precisa ter esses 1,5 de afastamento, né? Pelo que tá falando aí. Varandas similares. Aí já no caso de prédio comercial, já muda algumas coisas. Por exemplo, se um prédio ele tiver mais de 3, uma galeria, por exemplo, tem 3 lojas num prédio e aí só tem um acesso, por exemplo. Por exemplo, eu tenho esse lote aí e eu vou ter 3 lojas. Opa! E eu vou ter 3 lojas aqui. Uma, duas, 3. E o acesso aqui é pela lateral aqui, que é a rua. E o acesso é por aqui, ó. A abertura é aqui, para ir para as lojas. Aí o corredor tem que ter no mínimo, esse corredor para ter acesso às lojas, no mínimo 3 metros. Tá? Vamos supor que aqui é um muro. Então, aqui, se eu entro para ir para essas lojas, eu vou para cá e para cá. São 3 lojas. Essa largura mínima aqui, ó, desse corredor aqui, tem que ser no mínimo 3 metros. Aí, para comércio, tem algumas coisas mais diferentes, que aí tem que ler mesmo, viu, gente? E se atentar para isso. Das circulações é o mesmo nível, ou seja, corredor, né? Circulação ali, por exemplo, até em prédio também, desde que seja residencial, tem que ter no mínimo 90 centímetros para até 5 metros. Então, se o corredor, por exemplo, tiver mais que 5 metros, a cada metro que excedeu 5, tem que aumentar aí 5 centímetros. Então, se um corredor, por exemplo, tiver 6 metros de comprimento, ele tem que ter 1 metro de largura, não é 90 mais, porque a cada 1 metro, não. E se ele tiver 7 metros de comprimento, se ele tiver 6 metros, ele tem que ter 95 centímetros. Se ele tiver 7 metros, ele já tem que ter 1 metro de largura. E tem algumas coisas aí que a gente tem que se atentar. Escada, o mínimo da escada para uso coletivo tem que ser 1,20 de largura, né? Porque pode dar para passar ali pelo menos 2 pessoas ao mesmo tempo para subir e descer a escada. Tem relação aos degraus e patamar da escada. Então, a altura máxima é 18 e a profundidade 28. O que quer dizer isso? Com patamar de 80, vamos desenhar uma escada aqui rapidinho para finalizar a aula. Então, eu tenho uma escada aqui, ó. Bem feinha, né, gente? Mas o que quer dizer isso? A altura máxima do degrau, ou seja, que a gente chama de espelho, essa altura aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Essa altura aqui não pode ser maior que 18, né? A altura máxima é 18 centímetros, então 0,18 metros, ou 18 centímetros. Já a profundidade, que é a largura aqui do piso, aqui, ó, do degrau, é mínima de 28 centímetros. Então, não posso fazer 28 centímetros ou 0,28 metros. Esse degrau não posso fazer ele de 27, de 25, de 24, não. E o espelho também 18, tá bom? E esse patamar aqui, ó, é porque aqui fala que a partir de 18 degraus tem que ter um patamar de 80. Então, a partir, se o degrau, a quantidade de degrau você contar e for maior que 18, tem que ter um patamar de no mínimo 80 aqui de largura, para a pessoa descansar, né? Sobe, descansa, e o ideal é que esse patamar seja localizado no meio dos degraus, né? Tipo, se for 20 degraus, aí você coloca 10 degraus, o patamar, e depois mais 10 para frente. E a largura do patamar vai ser a mesma largura dos degraus. Ok? Elevador não dispensa escada, então mesmo que um prédio tenha elevador, tem que ter escada. Rampa, lembrar que a... Oi? Tem mesmo, eu tenho pavor.
Eita, Sandra, tem que ter, até porque se acontecer alguma coisa com o elevador, tem que ter o acesso para a escada. Quando eu morava lá em Brasília, eu dispensava elevador e subia de escada. Imagina aí. Tá vendo? Eu morei em BH num prédio que tinha elevador e amava, usava toda, assim, sempre usava elevador, usava escada mais para fazer exercício, ou quando eu, por causa da pressa, né? E para não sair correndo suada, mas a escada também é boa até para fazer exercício. Lembrar que as rampas, elas não pode ter largura inferior a 1,20 e a inclinação tem que ser de acordo com a NBR 9050. Lembrar que toda vez que a gente for falar sobre rampa, acessibilidade, essa NBR ela tem que ser consultada. Vãos de acesso, aí ou seja, o vão aí é no mínimo porta, né? Os vãos aí para acesso às portas, portões, no caso, portões para a loja, né? Mas no caso aí de residência, dormitório, sala, até sala destinada a comércio, 80 centímetros. Já para lojas, 1 metro. Cozinhas, copas, um mínimo, viu, gente? 70 centímetros. Banheiros, lavatórios, 60 também. Eu não gosto. Eu gosto, assim, de sala, dormitório, 80 centímetros e cozinha eu prefiro 80 também, no mínimo, né? E banheiro, o mínimo 70, porque eu acho que 60 é muito pequeno. Só que isso aí vai depender. Ah, lembrando outra coisa, quando a gente vai olhar aquela iluminação que eu falei com vocês, né? Para olhar a área do piso, foi isso que eu falei com vocês, para olhar a área do piso, para ver a quantidade de porta e janela. Esqueci de colocar uma coisa importante. Por exemplo, se a área do piso aqui, vamos colocar aqui a área aqui é um dormitório, vamos colocar aqui que aqui é um quarto ou dormitório. Opa. E aqui a área do piso, vamos colocar que deu 20 metros quadrados. Vamos só voltar lá naquele negócio que eu esqueci de falar, uma coisa importante. E aí fala que para dormitório é no mínimo 1/6 da área do piso. Então, 20 aí, dividido por 6, dá 3,33. Vamos colocar 30 aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos supor que aqui deu 30 metros quadrados. Opa. E aí, dividido por 6, dá 5 metros. Ave Maria. Então, 5 metros quadrados. Então, eu tenho que ter no mínimo 5 metros de vão. Lembrar que porta... Lembrar que porta também entra. Então, assim, por exemplo, vamos supor que aqui é uma sala, né? Aqui é uma sala e aqui eu vou para o quarto. Aí aqui eu não posso ter, essa porta aqui, ó, não conta, porque essa porta aqui, ela não está dando para a área externa da casa. Vamos supor que aqui é um quintal, ó, tá? Aqui tudo é quintal. Então, essa porta eu não conto, porque ela não está dando para a área externa, ela está dando para dentro da casa. Agora, se eu tiver uma janela aqui, por exemplo, com 3 metros quadrados, e uma porta aqui, ó, de 2 metros quadrados, um exemplo, viu, que eu tô dando? 2 metros quadrados a área. Deu 5 metros quadrados, ok, conta. Então, lembrar que quando a gente for olhar a iluminação e ventilação, porta, janela que estiver dando aqui para a área interna da casa, não conta. Só conta as que estiver dando para a área externa. E pode ser porta, pode ser janela, qualquer vão, tá? Vamos voltar aqui. Gente, aí o resto é para vocês lerem mesmo, tirar suas dúvidas. Tem que lembrar que qualquer projeto que vocês forem pegar, tem que ler bastante, estudar bastante antes de começar a esboçar o projeto. E lembrar que você tem que sempre olhar a legislação da cidade. Mesmo que você é um profissional aqui em Januária, vai pegar um projeto para fazer em Montes Claros, tem que olhar a legislação de lá, ok? Então, nunca esquecer disso. Então, isso era o que eu tinha para passar para a aula hoje. Agradeço pela participação, pela presença. Muito obrigada.
E alguma dúvida, podem postar lá na sala virtual que eu respondo. Então, muito obrigada e até a próxima. Até mais.